O duelo entre Rogério Ceni e Roger Machado mostrou que o Brasil ainda tem treinadores de prateleira alta capazes de produzir um jogo vistoso e encantador. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou mostrar para você por que o duelo tático entre Rogério Ceni e Roger Machado, Bahia e Internacional, foi o melhor futebol produzido pelo Brasil em 2025. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. A palavra de ordem no início para o Bahia desse jogo contra o Internacional era explorar a profundidade, recuperando essa posse de bola, rapidamente conectando com alguém que estivesse fazendo facão nas costas da linha de defesa, como era o caso aqui do Pulga, para tentar finalizar rapidíssimo a jogada. Ou, em os momentos que estivesse construindo mais essa jogada, já instalado no campo de ataque, a gente vai ver que também o Bahia privilegiou esse tipo de situação. Aqui, ó, essa saída de três aqui com o Canu, o Mingo e o Juba, conectando com o Caio Alexandre nas costas da primeira pressão. E o Caio Alexandre já de frente para o jogo, buscando o quê? O facão, o ataque à profundidade aqui do Lúcio nas costas do Fernando, para que a equipe do Bahia, com poucos toques, já conseguisse entrar no último terço e tentar uma finalização rápida da jogada. Em alguns momentos essa finalização de fato não foi tão boa e a equipe não teve tanto perigo, mas a gente via volume, presença da equipe do Bahia no último terço. Em outros momentos a equipe tentou sair rápido aqui para explorar o quê? Os corredores laterais, mas o objetivo permanecia o mesmo, de explorar a profundidade, mas aqui tentando explorar uma fraqueza da equipe do Internacional, que era o espaço pelos lados do campo, né? Porque o Inter fazia uma marcação muito densa e muito concentrada no corredor central, no 5-4-1, no 5-3-2, perdão, e aí o corredor central era muito povoado. Então o Arias teve muita liberdade para avançar, para ganhar metros. A equipe do Bahia buscava aglutinar muita gente nos setores da bola. E o objetivo, Everton Ribeiro aqui, ó, conectando áreas, explorando bem o espaço nas costas do lateral e a equipe conseguindo avançar. E aí com poucos toques já estava no último terço e tentava concluir rápido a jogada. De novo, a gente vai ver aqui uma equipe muito bem estruturada do Bahia, né? Nessa saída de três, formando um losango no meio que tinha algumas variações de jogadores, né? Aqui o Everton Ribeiro está na função do Caio Alexandre, o Caio Alexandre estava flutuando um pouco mais. Mas a gente vê o Cauli baixando um pouco mais, o Jean Lucas ali também formando junto do Lúcio, né? E o Pulga mais aberto lá pela esquerda, dando amplitude. E a gente viu que a equipe do Bahia buscou algumas dinâmicas, agora variando, tentando essa conexão por dentro e para atrair a equipe do Internacional por dentro, para liberar o corredor por fora e aí criar situações de superioridade numérica, como a gente viu aqui, ó, um 4 contra 3, a gente vê aqui o Juba na base da jogada, o Pulga mais aberto, o Jean Lucas por dentro e o Lúcio dando profundidade, e aí atraía de novo o time do Internacional para fora e buscava o jogo por dentro. E nessa dinâmica a equipe conseguiu alargar as linhas do Internacional e buscar essa finalização de fora da grande área, como a gente viu ali com o Jean Lucas. De novo, a gente vai ver aqui o Bahia, ó, muito bem estruturado, o Everton Ribeiro baixando, a equipe explorando bem os lados do campo com áreas bem compacta, a equipe do Bahia em 30 metros, a equipe totalmente próxima, né, para ter opções de passes viáveis e conseguindo criar muitas dinâmicas. Aqui, ó, fora, dentro. Agora o Everton Ribeiro também vai buscar esse jogo fora, alarga as linhas da equipe do Internacional, busca o jogo por dentro de novo e aí com as linhas alargadas a equipe de novo encontra o espaço para finalizar de média distância. Agora o Caio Alexandre fazendo essa boa finalização. Então era um Bahia que tinha repertório, tinha volume e tinha muita chegada e de conclusão no último terço. E o Internacional, como é que estava chegando? Vou explicar agora, mas antes, se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos. A gente vai ver que o time do Internacional também tinha a mesma premissa de que recuperar, já acelerar, buscar profundidade. A gente vê aqui o Internacional criou a primeira boa chance, que foi numa saída de bola, fazendo essa pressão na equipe do Bahia, o Borré pegando um Canu e o Bruno Henrique fechando do Everton Ribeiro, que em alguns momentos baixava para auxiliar nessa saída de bola. E aí o Ronaldo tenta conectar o jogo por dentro e aí vem bem a pressão do Bruno Henrique, retoma essa posse de bola, divide, o Alan Patrick encontra o Vitinho e finaliza para boa defesa do Ronaldo, corrigindo tudo. Mas a equipe do Bahia subindo pressão e a equipe do Internacional não se intimidando, construindo sob pressão, conseguindo vencer esses duelos no 1-2 e rapidamente progredindo, buscando a profundidade aqui, ó. Bola do Bernabei pro facão do Wesley nas costas do Santiago Arias e a equipe conseguia avançar desse tipo de situação. E aí chegando na grande área, também teve o mesmo problema. Aqui que cortaço, né? Do Wesley em cima do Santiago Arias. E aí a finalização também
pecava nesse sentido, assim como o Bahia também estava pecando, a equipe do Internacional também não conseguia finalizar também. De novo, o Internacional fazendo essa saída de 3 mais 2, o Fernando afundado entre o Vitão e o Juninho, o Alan Patrick se juntando ao Bruno para tentar explorar o espaço nas costas da primeira linha de pressão da equipe do Bahia, e a equipe buscando esse jogo pelos corredores laterais. Bernabé tentando conectar aqui com o Borré, o passe não foi tão bom, sorte que o Borré estava jogando muito, disputando, duelando, jogo muito solidário, e aí a equipe recuperava, acelerava aqui, bola no Wesley mais uma vez, situação de 1 contra 1, ele consegue conectar aqui o Vitinho, e aí o Vitinho, hein, no passe final, dá um passe de letra nas costas do Bruno Henrique, e aí mina toda a jogada da equipe do Internacional, que era muito boa. E como é que a gente viu o segundo tempo? O segundo tempo começou com o Internacional também pressionando bastante, né? A gente vai ver que o Internacional buscava muitas situações, em alguns momentos, até no primeiro tempo, né, como a gente está vendo aqui, de tentar construir um pouco mais essa jogada, né, de se instalar mais no campo ofensivo. Mas o time do Bahia defendia muito bem, né? Criava muitas situações aqui de superioridade numérica também defensiva. E aí a gente observa, o Bernabé aqui, ou ele vai para o individual ou ele faz o passe de retorno aqui no Juninho, porque o time do Bahia está com um tripé de marcação muito bem montado aqui com Arias, o Pulga e também o Everton Ribeiro, e faz o time do Internacional andar para trás. Aí o time consegue até conectar aqui muito bem um passe por dentro, né? A gente vai ver o Bernabé conectando, mas a gente vê como é que o Bahia está marcando próximo, né? No seu 4-5-1 também, que varia para o 4-1-4-1 em alguns momentos, marcando em 15 metros, dificultando muito bem a progressão, esse passe por dentro. E quando esse passe entra, como a gente falou anteriormente, esse passe entra, mas aqui tem muito volume defensivo. Olha como o Alan Patrick tem dificuldade, olha como o Borré tem dificuldade de concatenar com seus companheiros. Então o time do Internacional perdia a bola ou tinha que ficar tocando essa bola de lado para tentar encontrar o espaço. O segundo tempo começa na mesma pegada. O Internacional explorando bem os corredores laterais, porque o Bahia fechava também por dentro. O Lúcio aqui pegando o Bruno Henrique. Você tem o Pulga e o Cauli tentando já pressionar o Fernando ali, já tentando fechar a linha de passe, induzindo o Internacional para jogar por lado, e pelo lado o time do Internacional buscava verticalizar. O Wesley ganhava, o Bernabé estava muito atento, o Borré, a equipe rapidamente andava para frente, conseguia progredir na base da jogada individual, mas não tinha muita finalização, a conclusão do Internacional não acontecia. A gente vê de novo, recupera a posse de bola a equipe do Internacional, jogada rápida aqui pelos lados, Vintinho conectando muito bem aqui o Aguirre, a equipe busca um passe aqui mais por dentro com o Alan Patrick, que jogou demais ontem, e aí o Alan Patrick faz bem esse giro, faz bem o drible, a equipe do Internacional avança tocando as mesmas dinâmicas, né? Dentro, fora, fora, dentro, e aí consegue alargar as linhas do Bahia e também tem uma boa finalização para a defesa do Ronaldo. O Bahia respondia, depois do mau momento no início do segundo tempo, o Bahia voltou a ter o controle do jogo, buscando de novo ter o controle da posse de bola, ter o domínio, ter a superioridade numérica no setor da bola, e dessa maneira aqui a equipe conseguiu criar. Olha como a equipe criava situações de 2 contra 1 em todo momento, aqui 2 contra 1 do Jean Lucas e o Pulga em cima do marcador da equipe do Internacional, a bola sai do Jean Lucas, vem para o Pulga, e aí depois já cria outra situação de 2 contra 1 agora em cima do Aguirre, e aí a equipe do Bahia ia avançando, criando situações de muito perigo, muito volume dentro da grande área, né? A gente vê aqui, mais uma vez a equipe do Internacional defendendo no seu 5-3-2, com o Fernando entre o Vitão e também o Juninho, e o time do Bahia buscando construir, buscando criar situações de superioridade numérica no lado da bola. A gente sabe que o Bahia gosta de aglutinar muita gente, né? Olha como o Bahia tem aqui muita gente aqui, o Eric Pulga, o Jean Lucas, o Caio Alexandre, o Juba, superioridade de 4 contra 3 aqui no Bahia, muito evidente. E aí dessa forma a equipe do Bahia consegue sair o quê? Entrar na grande área para tentar finalizar. A equipe do Internacional bloqueava muito bem a grande área em alguns momentos, mas o Pulga também sustentou bem a jogada, conseguiu na individualidade uma finalização. O Internacional tentava sair no contra-ataque, mas a equipe do Bahia rapidamente voltava e quando recuperava essa posse de bola, agora entra o show do Pulga, né? A equipe tentava criar situações no 5 contra 5, ficou um jogo de transição, de lá e cá, e o Pulga começou a aparecer ainda mais. Aí o Pulga no 1 contra 1, o Pulga na individualidade encontrou muitas alternativas e tentou definir muitas jogadas sem tanto êxito. De novo,
Mingo conectando aqui com o Pulga, a equipe criando situações de individualidade, o Pulga crescendo demais no jogo e dessa maneira a equipe do Bahia encontrou o seu gol depois da boa tabela do Juba com o Jean Lucas e a jogadaça do Pulga, o Bahia abriu o placar. O Internacional, na jogada que menos conseguiu ter êxito, que era o quê? Quando tinha a posse de bola instalado no campo de ataque, não conseguia infiltrar e finalizar as jogadas, foi assim que saiu o gol da equipe do Inter. O time do Inter já todo instalado no campo de ataque, com algumas mudanças promovidas pelo Roger Machado, mas com o Alan Patrick muito lúcido no jogo, né? A gente vê aqui o Fernando mais adiantado junto do Ronaldo e o Alan Patrick identificando o espaço, recua um pouco para receber essa bola por fora do bloco, por fora da pressão da equipe do Bahia e enxergar o jogo de frente. E nessa que ele enxerga esse jogo de frente, ele atrai e concentra toda a equipe do Bahia por dentro. E é dessa maneira, por exemplo, que a equipe do Bahia vai sentir uma fragilidade, né? A gente vai ver aqui, ó, ele vai tocar essa bola pelos lados, o Caio Alexandre aqui não chega rápido na marcação, o que força o Ademir a subir a pressão aqui, e aí o Ademir desgarra um pouquinho do Bernabei. Aí o Bernabei fica numa situação muito vantajosa, apesar que o Ademir consegue chegar e criar o desconforto no cruzamento do Bernabei. E para mim, o determinante no gol do Internacional é essa ação do Luciano Juba. O Luciano Juba calcula mal a caída da bola, porque aqui é jogada para ele tirar de cabeça, ele espera essa bola cair e essa bola cai nos pés do Aguirre, que finaliza bem, o Ronaldo faz a defesa e aí no rebote o Ener Valencia consegue fazer o gol. Mais um detalhe aqui dentro da grande área que chamou a atenção é o Canu. Essa bola quando sai, o Canu está totalmente entregue, o perfilamento corporal adequado, mas a posição de expectativa dele está muito relaxada. Então ele não está atento, ele está olhando para a bola, mas ele esqueceu do Ener Valencia. E aí o Ener Valencia, craque que é, atento que é, concentrado, jogo dessa envergadura, estava lá atento para fazer o gol no rebote e trazer esse empate para a equipe do Internacional. Mas foi um duelo fantástico de dois grandes treinadores brasileiros e de duas equipes que são protagonistas no futebol nacional. E aí, torcedor do Bahia, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos. Como sugestão, vou deixar 2 vídeos. Um deles é sobre o Pulguinha, o fantástico Pulguinha que está arrebentando na temporada 2025.